Olá, amigo mecânico, a gente está com uma pauta hoje um pouquinho diferente. Eu tenho dois personagens aqui que vão nos ajudar, que é basicamente mostrar o que vai acontecer no futuro dentro das oficinas. Por enquanto, essa tecnologia só está em carros de luxo ou nos carros chineses que já estão por aí. No caso, esse daqui é o modelo da Audi, o Audi A5 novo. Essa versão é o S-Line e ele tem um sistema híbrido leve, que segundo o Renato aqui para mim, é híbrido levíssimo. Então vocês já vão entender o motivo dele ser um híbrido levíssimo. Essas tecnologias híbridas vão começar a chegar já na oficina, uma vez que as montadoras estão cada vez mais investindo nesses sistemas. Então tem Volkswagen investindo bilhões para ter carro híbrido leve, tem Hyundai, tem Honda, enfim, todas as montadoras daqui para frente terão carros eletrificados e por isso a revista O Mecânico já vai olhando para o futuro e vai te ajudando no diagnóstico. Claro, eu tenho que dizer, todos os híbridos são diferentes, há vários níveis. Então esse daqui é o nível levíssimo, né, Renato? Então, talvez o que vocês vão olhar nessa matéria de diagnóstico, esse passo a passo, vai ter scanner, enfim, pode ser diferente para outros tipos de híbrido, como o Haval, que tem 48 volts, pode ser diferente de um Song Pro, que tem uma máquina elétrica e um motor a combustão. Enfim, vamos começar aqui. Renato, falei tudo certo ou errei? É isso aí, tá certinho. Perfeito. Então nós saímos lá de Campinas, do Mecânico Pro. Nós trabalhamos lá no Mecânico Pro, uma das plataformas aí que a própria revista O Mecânico está por trás disso. E o objetivo é isso que o Felipe está falando. É a gente trazer para vocês aqui alguns pontos em cima desse veículo que são um pouquinho diferentes em relação ao diagnóstico. Entrando um pouquinho nessa parte da bateria, no sistema aí 12 volts híbrido, entrando em alguns pontos aqui em relação ao motor, sistema de ar-condicionado. Então é o seguinte, Ricardo, vamos descobrir esse cara aí e vamos começar a mostrar por dentro aqui o que a gente tem nesse motor. Então a gente vai dar uma andada por tudo aí. Antes da gente começar a geral, por que é híbrido levíssimo? Então o que nós temos aqui? Nós temos aqui um alternador, tá? Certo, nossa câmera já vai chegar perto para galera ver. Temos também um motor de partida, então a gente vai encontrar um alternador de dimensões maiores, com duplo esticador ali da correia de acessórios, vocês vão ver que é algo bem diferente. E lá no porta-mala, nesse carro, a gente vai ter duas baterias. Uma bateria 12 volts de chumbo ácido normal, mas é uma bateria do tipo AGM. Uma bateria comum, de proporções maiores. E nós vamos ter logo ao lado dela uma outra bateria menor, que é uma bateria auxiliar de lítio de íon, também 12 volts. Então é uma característica dele. Vocês vão observar também que ali tem cabos bem grossos saindo dali, então tem uma corrente bem elevada também, que faz a alimentação de todo o circuito, que ajuda também no sistema de carga e partida desse motor. Ele não tem cabo laranja, isso, né, Ricardo? Não tem, então aqui a gente não está falando de alta tensão. A alta tensão ela é acima de 60 volts em corrente contínua. Para ser considerado alta tensão, a tensão de trabalho tem que ser acima de 60 volts. Então, mesmo em sistemas, a própria Audi tem veículos 48 volts, não é considerado alta tensão, então não vamos ter cabos laranjas, e sim cabos vermelhos e pretos normal, ok? Que o mecânico tem que ficar ligeiro, esperto, para também não tomar um choque, né? A questão é a seguinte: a bateria de lítio de íon ela tem uma característica de descarga muito intensa, então é uma bateria que necessita de alguns cuidados. O próprio carregador de bateria, a gente vai falar, é um carregador diferente, não pode ser usado o carregador de bateria que a gente está acostumado na nossa oficina, então tem que ser um carregador preparado para a bateria de lítio-íon, seguindo toda a orientação em relação à corrente de carga e assim vai seguir. Então, nesse veículo, a questão do motor de partida que nós temos aqui, do alternador, que também é uma máquina elétrica, né, Ricardo? Elétrica, exatamente. Nós vamos perceber que o alternador que a gente está acostumado, ele é bem diferente desse aqui, que tem uma participação maior para reduzir consumo, emissões e ajudar, auxiliar na potência e no torque. Nós vamos falar mais sobre ele. Até mostrá-lo ali, como o Renato disse, ele tem a proporção dele é bem maior, então chama bastante atenção. A gente está acostumado com um alternador tipo compacto e aqui a gente vê quase que uma máquina elétrica realmente. Nós vamos mostrar mais detalhes, principalmente no trabalho desses tensores que ajudam esse motor a trabalhar, quem sabe, de uma forma mais suave, até quem sabe, imaginem aí cortar cilindro, de repente você está
trabalhando com o veículo, funcionando ele numa velocidade rodovia. constante, né? Exato, e dá até para quem sabe cortar cilindros. Vamos falar mais sobre isso daí. Então esse alternador ele vai auxiliar tanto quando liga o carro, é isso? Sim, pode E auxiliar no momento de partida. E ele também na velocidade de cruzeiro Também. quando desliga. Exato. Então, você tem uma velocidade constante numa estrada, por exemplo, no motor do veículo você tem ali o sistema de valve lift que pode fazer com que a compressão do motor seja reduzida, ele pode até efetuar um desligamento de 2 ou mais cilindros, dependendo da necessidade. E aí quem vai passar a alimentar esse veículo, a conduzir esse motor, é um motor elétrico, que no caso é o alternador motor de partida. Certo. Tá? Eu sei que o pessoal ali tá clamando pra gente já começar a desmontar, mas dá uma análise geral do que vocês acham que as montadoras estão investindo no Brasil e também nesses sistemas eletrificados que a gente Sim. tem, que são inúmeros, né? Sim. Tem vários tipos. Eu, quando peguei esse carro, achei que era 48 volts, gente. Aí o Renato pra mim, não, Fê, é 12 volts. Eu falei, não sabia, tô sabendo agora. Então é uma coisa muito nova que confunde todo mundo. O que você acha disso? A busca é por atender norma de emissão de poluentes. Nada que entre aí de sistema de eletrificação é por uma questão de potência, de inovação, é para atender a norma de emissão de poluentes. Então, ao invés de eu ter toda a potência oriunda de um motor de alta cilindrada, que vai consumir mais combustível, que vai poluir mais o meio ambiente, em contrapartida eu tenho um sistema, um motor elétrico ajudando na propulsão. Então, tudo que está vindo hoje, desde veículos que são puramente elétricos, os híbridos, sejam híbridos com uma bateria de 200 volts, ou de 48 volts, ou mesmo de 12, tudo visa atender na norma de emissão de poluentes, reduzir emissão, reduzir consumo de combustível, e claro, vem uma cavalaria a mais também de potência e torque também nesse motor, onde o motor elétrico, a gente sabe que ele já inicia o seu trabalho em faixa de torque máximo. O torque já é imediato, Então, linear e constante, exato, né? Então a entrega de torque, ele vem rápido. Então, se a gente tem um turbo, por exemplo, que também é um elemento que ajuda na emissão de poluentes, ele tem um lag, ele tem um tempo para ele entrar, né, Ricardo? Exato. Isso o motor elétrico já não vai ter. Então já é entra desempenho e consumo e melhorando o meio ambiente. Então, vamos desmontar por onde a gente começa. Então, a gente vai ter que começar desmontando o cabo. Vamos tirar essa caminha aqui, né, Ricardo? Vamos arrancar essa caminha aqui do lugar. Reveladora, né? Vamos tirar isso aqui, Exato. tem muita coisa legal. Olha pra lá. O nosso câmera vai chegar aqui. E vamos entrar aqui para a parte do motor. Muita coisa legal. Certo. Chegou na oficina, não esse Audi. Espero que sim, espero que os mecânicos cheguem e consigam olhar. Mas chegou na oficina um carro híbrido, no caso do Audi aqui, por onde ele começa? Tiramos a capa e agora por onde ele começa a fazer o diagnóstico desse sistema híbrido aí. Então, e o que pode ter de erros, acertos, defeitos. Primeira coisa que a gente tem que perceber nesse cofre do motor é que a gente não tem bateria. Não tem. A bateria dele não está aqui. Então a gente tem um ponto aqui, que é um ponto, uma tomada aqui de 12 volts, nesse ponto. Então o positivo está aqui e o negativo está aqui. E esse cabo aqui, daqui um pouco a gente vai ver lá atrás que ele vai lá para o porta-mala. Então lá onde a gente tem o step, abaixo do step, a gente tem ali concentradas as baterias de lítio e a bateria de chumbo ácido normal. Então em caso de uma necessidade de acontecer aqui um procedimento de transferência de carga de bateria, a famosa chupeta lá que o pessoal fala, é nesses dois cabos aqui que a gente tem que colocar o carregador. E pode fazer isso num carro eletrificado híbrido ou é extremamente perigoso? Sempre a gente tem que tomar atenção no seguinte, esse tipo de prática aqui é para uma situação de emergência. Se eu tenho um veículo que finalizou a carga de bateria, essa bateria tem que ser recarregada. Então é uma situação de emergência que visa o quê? Fazer com que o sistema entre em funcionamento de novo para que eu possa analisar um código de falha ou uma situação pelo qual essa bateria parou de funcionar. Pode ser desgaste natural dela ou algum consumidor elétrico que ficou ligado. Então, esses são os pontos que a gente vai fazer. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro. Quando a gente vem para cá, então observando a parte do motor de partida que está aqui, nessa região, tá bem aqui nessa e do alternador, então, não sei o que é melhor agora. Se a gente mostra o motor de partida, tá bem nessa região aqui, Vamos chegar no motor de partida, o câmera vai chegar Vamos aqui chegar perto. bem aqui, ó. O Renato Vocês tá vão ver iluminando. lá o motor de partida. Bem onde eu tô apontando lá com a câmera. Tá bem na região próxima aqui do coletor de escapamento. Então a gente vai ter ali o motor de partida. Ele é um motor de partida bem dimensionado para esse sistema híbrido Ele é um motor de partida comum. Não tem eu vou ficar aqui do lado do Ricardo. Em alguns sistemas, esse motor de partida pode se comportar
para um trabalho, por exemplo, numa situação de emergência. Por exemplo, dos momentos que a gente está dando partida agora aqui, quem está sendo acionado é esse motor de partida. Então, se o mecânico quiser saber se ele está com problema, ele tem que vir via scanner. Via scanner ou fazendo o diagnóstico normal que ele faz no motor de partida, sem diferença nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Sem então, diferença nenhuma. Na hora que ele olhar, é a mesma coisa que ele pegar um Fiat Uno aí 2013, é a mesma coisa. Com suas particularidades, claro. Mas é um sistema clássico do motor de partida. Tá, agora o Se a gente vem de aqui, ó, gigantesco, pro alternador, quer dizer, o alternador gigantesco. Que na verdade ele é uma máquina elétrica, vamos passar a falar que ele é uma máquina elétrica. É porque ele é muito grande, tá? né? Ele então a primeira coisa que a gente já vê aqui são as dimensões dele. Aqui na etiqueta que tem lá atrás, eu identifiquei que ele tem uma corrente de 250 amperes. Então ele pode produzir até 250 amperes. Se a gente vem para cá, a gente se depara com essa parte aqui, ó, estrutura, tá? Toda essa estrutura aqui, e você vai encontrar um tensor aqui e outro tensor aqui, pressionando essa correia. Então a correia também é uma correia especial. Ela trabalha aqui sob alta demanda, alto esforço, porque também dessa máquina vai sair o trabalho de carregar a bateria e alimentar todo o circuito elétrico e também de permitir dar partida no virabrequim, tá? Sim. Então é uma correia especial, tensores especiais, inclusive muitos, a própria polia aqui do motor, ele é uma polia mais robusta, é um damper, um amortecedor, onde visa também ali ter molas para amortecimento. Então é uma coisa que não é somente uma polia. Ele não é um alternador, né? Ele é realmente uma máquina. É uma máquina, por isso que ele precisa de todo esse reforço. Exatamente. Na questão do diagnóstico, chegou lá o 48 volts, no caso esse aqui é o 12 mais 12, né? Chegou lá, como que faz esse diagnóstico? É complexo ou não? Porque eu tô vendo uma máquina, tudo que você me falou aí, para mim gera muita complexidade, porque tudo é mais dimensionado. Sim. Ele mantém o mecânico chegou nele, ele mantém o mesmo padrão ou ele tem que ser diferente na hora de analisar? Um princípio do alternador, ele tem que carregar uma bateria, ele tem que alimentar o circuito elétrico. Então as análises que ele vai fazer aqui são análises em relação ao quê? Tensão que ele está colocando no circuito. Então se a minha bateria aqui 12 volts, a tensão nominal ela é de 12, esse cara em funcionamento ele tem que carregar essa bateria acima de 12. Normalmente ele vai carregar de 14 a 15, por aí, tá? Então, primeiro falamos de tensão. Isso tensão a gente consegue ver no scanner. Consegue ver no scanner, consegue colocar um multímetro e fazer essa medição. Segunda coisa que ele vai fazer, ele vai colocar corrente no circuito. Então, no momento que ele estiver carregando a bateria ou todo o circuito elétrico, através do cabo 12 volts que a gente tem aqui na parte traseira, tá? Se o câmera conseguir pegar ali também. Ele consegue chegar. Dá para ser colocado uma pinça aí. Tem um cabão lá, né, Ricardo? Exato. Dá para ser colocado uma pinça. E aí, o que ele vai medir lá? Hein, Ricardo? Pessoal, toda a corrente que é consumida, que ele está abastecendo o sistema elétrico como um todo. Então a gente consegue ver ali a corrente máxima. Exato. Então lá no cabo, o que a gente consegue ver? A saída de corrente elétrica. Exato. Tá? Então ele pega... Ele consegue pegar tudo... O que sai dele de corrente elétrica. E se ele é um motor, em determinadas fases de funcionamento, o quanto ele está consumindo de corrente elétrica. Exato. Então, sendo uma máquina elétrica, tem hora que ele vai consumir corrente elétrica de uma bateria. Então, se eu tenho uma pinça amperimétrica, eu consigo verificar que esse consumo de corrente é negativo, ou seja, ele está puxando, e depois, a hora que ele passa a ser um gerador, o que ele está colocando de corrente na bateria, que aí é uma corrente positiva. Então, hora entra, hora sai corrente. Então, ele vai carregar aquela bateria. Exato. A bateria que eu digo 12 volts, a de lítio, que você está dizendo também. Tá? Essa de 12 volts também ela pode cumprir um papel de ajudar nesse auxílio de partida e também fazer uma estabilização de tensão. Porque aqui também eu tenho um veículo start-stop. Ou seja, parou lá no farol, o motor desliga. A hora que eu enfio o pé no acelerador, o motor liga. Então, toda essa gestão do sistema start-stop e a estabilização de tensão na cacetada de módulos eletrônicos que a gente tem aqui também pode ser feita por essa bateria de lítio. Deixar que ocorra tanto queda. Uma queda, né? Deixar que ocorra uma queda e também que ele forneça uma tensão para o circuito. Aproveitando, o pessoal vai notar também aqui atrás, bem diferente dos alternadores que a gente está acostumado. Existe o câmera vai chegar perto, uma eletrônica aqui atrás. Né? Tem toda uma eletrônica, né? Que o Renato está explicando. E o outro que, aproveitando o gancho aqui que o Felipe comentou como tem start-stop, Felipe,
E esse motor de arranque, também o motor de partida, ele está dimensionado para suportar essas milhões de partidas. Porque toda vez que a gente parar o veículo no semáforo, ele vai ser desligado. Então a gente tem lá um motor de arranque também super dimensionado para isso. Mas só que, lembrando que, voltando com o Felipe também, Renato, que a gente vai voltar para o mesmo padrão diagnóstico que a gente está acostumado. Fazer em cima de um arranque, em cima de um alternador. Ou seja, não é um bicho-papão. Na hora que chegar na oficina, não é complexo. O grande cuidado que a gente tem que ter nesse sistema é com a bateria de lítio. É o que está lá atrás. Legal? E aí você prefere falar de sistema de arrefecimento agora, que é diferenciado. A gente vai de ar-condicionado. Do ar-condicionado. A gente vai para o scanner que está aqui, que também tem tem uma baguncinha, ou a gente vai lá para a bateria? Então vamos falar o seguinte, vamos falar de uma diferença que a gente notou nesse carro aqui. Sistema de ar-condicionado. Ar-condicionado, ele é diferente. Então, se a gente vem aqui, ó, logo aqui na parte frontal, vocês vão encontrar uma etiqueta aqui. Tá? Costume, né? Essa etiqueta indica que um fluido de refrigeração R1234YF. Hoje, os veículos no Brasil, a grande maioria avassaladora, utilizam um fluido que é chamado de R134A. Esse fluido na Europa já não é usado mais. Então, no Brasil, por uma questão de norma de emissões, tá? Porque o R134A ele tem um fator de degradação do meio ambiente muito mais alto do que o R1234YF. Ou seja, esse é mais ecológico que o 134A. Esse daí não tem, eu vou trazer uma complexidade de outras marcas que a gente já teve aqui, raio-x e tal. Por exemplo, os carros da BYD, eles utilizam do ar-condicionado para fazer o arrefecimento da bateria. Que é a bateria. Esse daí tem a mesma propriedade ou não? Pode ser, tanto faz. Pode ser o arrefecimento da bateria de alta tensão com R134, YF, tanto faz. Isso aí não muda. O fato é, a diferenciação aqui traz o quê? Um fluido novo. E esse fluido novo tem características diferentes. A máquina recicladora do fluido do ar-condicionado é diferente. Ela muda. Eu não posso usar a mesma máquina que eu reciclo o R134A para reciclar o 1234YF. Isso já tem que ficar claro. Você tem um segundo equipamento. Ou eu tenho um segundo equipamento, ou existem empresas que fazem uma máquina, porém fundida em duas. Para fazer esse dia. Exato. Então ele usa um circuito para 134 e um circuito para 1234. Não vai ter a mistura, ok? Dos dois, não tem a mistura dos dois. Esse fluido, o R1234, ele é um fluido que necessita de uma máquina com características específicas muito, muito importantes. Porque ele é um fluido que tem um maior poder, não vamos criar medo aqui, né? Mas ele tem uma facilidade maior de entrar em combustão em relação ao 134. Ele é mais inflamável. Ele é mais inflamável. Não que ele é um gás inflamável, mas ele tem algumas características que indicam uma inflamabilidade maior dele. Então isso necessita com que a máquina tenha algumas diferenças construtivas Renato, também. Você crê que esse fluido, esses tipos de fluido, estarão nesses carros que as marcas começarão a lançar no Brasil, talvez em 2025, 2026? Isso vai muito da montadora. Tem montadora que tropicaliza o carro e faz com que ele venha com 134. Então pode acontecer. O fato para o reparador, o que ele tem que tomar atenção? Por isso, uma etiqueta que muitas vezes a gente passa desapercebido. Você olha ali, mas observar aqui. Outro ponto que é importante também. Então, Ricardo, vamos mostrar aí a tampa ali, ó. Então, nesse veículo, nós temos aqui a tampa, o ponto, ó, onde existem os pontos de recarga para conectar o equipamento. A recicladora de ar-condicionado vai aqui, ó. Então aqui a gente tem o canal de baixa e de alta tensão. Exato. Vamos tirar essas tampinhas aí, Ricardo, para mostrar para eles? Será que muda esse tipo de conexão aqui, Renato? Então a conexão muda. Olha aí, vamos ver. Então se ele pega a máquina dele do R134A e tenta conectar nessa, que é o 1234YF, é diferente. Não vai encaixar, não vai rosquear. Por que disso? Porque é justamente para o reparador não inverter. Não fazer esse tipo de troca. Ali então é uma segurança já é uma segurança, ele. exatamente. Você usar o equipamento 134A aqui. Exato. Tá errado, você tem que ter uma máquina específica. Do jeito que vocês estão falando, assim, eu já estou pensando meio no futuro, então já meio que na minha cabeça, os híbridos leve, que são os primeiros a chegar no Brasil, provavelmente terão esse arrefecimento. Não é uma certeza. Não é uma certeza. Não tenho a certeza disso. Pode ter ou ter. Não. O fato é bom o mecânico já ficar pelo menos nisso preparado. Fique esperto. Toma cuidado com isso aí.
esse tipo de máquina não é popular no mercado. Ainda. Nós estivemos na Automec agora, na última edição, e já tinham empresas lá comercializando esse tipo de equipamento. Então, tenham cuidado em relação a isso também. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, talvez seja uma pergunta totalmente tosca, mas está pingando na minha cabeça. O alternador tem muito lugar que a pessoa recalchuta ele e faz... Recondiciona. Pode recondicionar isso daí, é loucura? Hoje, qual que é o conceito que nós temos? Troca, não tem conceito de reparo. Tá? Então, quando a gente está falando de um motor de partida, de um alternador, perante uma montadora, perante uma Bosch, um fabricante, é sem reparo. Não tem conceito de reparação. Porém, o latino em si quer consertar tudo. Então, existem empresas que fazem a reparação. A questão é, se isso durou, sei lá, 5, 10 anos, quanto vai durar depois? Sim. Né? Qual é a garantia que eu tenho do reparo? E não vai ser seguro para o sistema híbrido dele. Perante montadora e perante sistemistas, troca peça. Porque tem muitos componentes que muitas vezes são específicos. E às vezes você encontra aquele diodo, você encontra aquele capacitor, aquele chip, aquele transistor no mercado similar, mas não é exatamente, né, Ricardo? Uma tolerância bastante fora da precisão. Então, existe uma condição de reparo, que muitas vezes o mercado faz isso, porém, comum a troca. Tá? Às vezes fora da tolerância tem componentes super sensíveis que precisam daquela tensão fina. Quando existe uma pequena tensão, pronto, já pode ser acusado uma falha. E esse carro ele é muito mais tecnológico do que os carros que a gente tinha no passado, né? Eu dei o exemplo do Fiat Uno 2013. Não se compara nada. Não vai se comparar nada. Se talvez tivesse igual o Ricardo falou, tem uma variação no Fiat Uno, tanto faz quanto tanto fez. Aqui vai ser outra coisa. Pra gente ter uma ideia, todo sistema que a gente está falando aqui, que ajuda na propulsão, que reduz a emissão, não é só ele que faz a diferença. A gente tem esse motor aqui, por exemplo, um motor de 4 cilindros, sim, com injeção TFSI, com injeção direta de combustível. Pressão de trabalho que a gente viu lá, Ricardo. Quanto que trabalha essa pressão máxima? Para 350 bar. 350 bar nessa linha de combustível. Marcha lenta. Motor gasolina, 350 bar. 350 bar de pressão. Pressões de marcha lenta aqui, o motor estava na fase de aquecimento, 120, 130 bar. Então, o motor que de tecnologia de pressão de entrega na câmara de combustão de combustível, estamos falando de pressões máximas chegando a 350 bar. Pressão de alta, né? Baixa 6.2 a 7 bar de pressão. Para a gente ter uma ideia, em um motor de um upzinho, da família aí TSI, que é do grupo VAG também, estamos falando em pressões de até 200 bar, mais ou menos. Aqui já subiu mais 150 bar. Então, tudo isso entrega uma eficiência de combustão maior, menor consumo de combustível e também menor emissão de poluentes. O que nós temos aqui, nessa parte do cabeçote? Tiramos a tampa aqui, temos, olha aqui, 2 válvulas por cilindro, que é o sistema que ele chama aí de valve lift, onde a gente tem no comando de admissão aqui, no lado de admissão, uma possibilidade de controlar, variar a abertura de válvula de admissão. O quanto essa válvula abre. E com isso também, esse sistema pode ser acionado para fazer uma, como fala, para cortar cilindro. Exato. Então ele vai andar como, sei lá, talvez um 3 cilindros, dependendo. 3 cilindros ou 2 cilindros. Quando eu não preciso de torque e potência, velocidade de cruzeiro, para que eu preciso de 4 cilindros funcionando? Eu corto 2. Com 2 cilindros mais o alternadorzão. Mais o alternador. Alivio carga do motor, esforço mecânico que seria para acionar esse motor, e eu entro com uma máquina elétrica, um motor elétrico ajudando na propulsão. Menos emissão ainda de poluentes. Então, valve lift. Temos um turbo aqui variável. Tá desse lado aí, eu já estou desse lado aqui do Ricardo. Com o wastegate, com controle aqui eletrônico. Sondas de banda larga. Ajuste de flap aqui também. Legal. Bem lembrado pelo Ricardo também. Coletor, aonde eu tenho ajuste de flap do coletor. Então, um coletor que se comporta de diâmetros diferentes, dependendo do regime, dependendo do torque. Compridão, pode ser curto. Né? Aqui também a gente já nota, aproveitando, Felipe, que a posição ali, para ser colocada, se fosse trabalhar com outro injetor. Aqui a gente está trabalhando com 4 injetores. E o diagnóstico é basicamente, coloca o scanner e vê quais estão dando problema, é isso? Um dos pontos. A gente começa sempre do mais fácil para o mais complexo. O que é o mais fácil? Exato. Colocar o scanner.
verificar se tem algum código de falha e fazer a parte de verificação de valores reais, medição de parâmetros e analisar. Normalmente analisa-se o quê? O que a unidade de controle quer. Vamos pegar a pressão de combustível, pressão da linha de alta. O que ela quer para aquela situação? Ela quer 200 bar. E a pressão real? Quanto está chegando? Então a gente começa a analisar esses valores. Se a gente tem um desvio disso, a gente tem que ir agora na causa. A causa pode ser quem? Uma bomba de combustível, de circuito de baixa, pode ser uma bomba de alta que está aqui também. E tudo na mão, né? Assim, não é difícil. Muito. Eu sei que não é raio-x esse, Sim. mas assim, bem Bomba de perto, alta né, de tá mexer. aqui. O reio, tubo reio está aqui na lateral, bobinas estão fáceis, velas. É um motor que de acesso às coisas aqui está muito fácil. Os E é um atuadores, motor já conhecido também, sim, né? um motor já bem conhecido no mercado. Os atuadores dos comandos variáveis de escape e admissão estão aqui também. Para manutenção, filtro de óleo na mão também. Você crê... O próprio módulo. Vocês dois creem que, por exemplo, esse é um motor muito conhecido. No investimento que as marcas estão falando aí, de bilhões em carros híbridos leves, de princípio, né? De começar ali e tal. Vocês creem que talvez a gente veja mais casos como esse, por exemplo, uma Volkswagen, uma GM, uma Renault, utilizando um motor já conhecido com um alternadorzão. Então, esse motor conhecido vai continuar, provavelmente, Sim, é isso? a partir do momento que eu tenho um motor já de tempo de mercado, sendo comercializado em série, esse motor vai se pagando o projeto. Então, para uma montadora criar um motor do nada é muito custoso. Tem horas e horas, anos de desenvolvimento, dinheiro investido. O que a gente vai ter de novo são plataformas. Exato. Né? Então, o que as montadoras começam a criar? Recursos no motor para que ele consiga atender consumo, potência, torque, emissão de poluentes. E vai chegar um momento que esse motor não atende mais isso. Então, ele é substituído por um outro. Tá? Mas temos um veículo aqui luxuoso, um veículo com um conceito meio que esportivo também, porque essa aqui é uma versão S-Line, motor longitudinal, tração nas quatro. Uma nave. 204 cavalos. Cara, a gente não tá falando tanto top demais. A gente não tá falando tanto do carro, que abrilhanta a nossa matéria, porque o foco realmente é no diagnóstico. Exato. E falar nisso, então eu peço perdão, mas é um carro muito incrível. Legal. Todos nós estamos apaixonados aqui, inclusive o câmbio. E outra, a gente tá falando muito do scanner. Em relação ao scanner, então acho que agora a gente é uma hora de dar um pitaquinho ali. Você quer chegar no scanner antes da bateria? Vamos fazer isso? Vamos no scanner? Vamos aqui, então, vamos no scanner. aqui. Bom, o câmera já está em outro ângulo, como vocês podem observar, porque a gente está nele, o scanner. Renato, explique tudo que o mecânico tem que fazer com ele. Estamos aqui com o laptop, scanner que a gente vai usar, claro, um scanner da Bosch, trabalhamos na Bosch. Mostra aí, KTS 590. Já tá liberado. Ok, fazendo um jabazinho aí de graça, hein? Olha lá, não tem problema. Mamãe Bosch, um excelente scanner, assim como a gente tem outros scanners também. Só já que você falou do jabazinho do scanner, ele atende quantos carros esse scanner, né? Linha leve, linha diesel também, né? Comercial leve também atende, aí linha pesada já é o KTS Truck também. Quanto, sim, 90% da frota? Sim. Então tá bom. Tá? Bastante. Jabazinho feito, então a gente vai usar esse scanner para diagnóstico. Vocês vão acompanhando na tela aí, tá? Então eu vou estar mexendo aqui e mostrando algumas coisinhas. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira tela, todos os módulos que a gente vai diagnosticar. Então, vou passar aqui a tela só para vocês verem aí a quantidade de módulo que tem aqui, tá? Não vou nem contar, perder tempo, mas é coisa pra caramba. Estamos falando talvez de uns 30, 40 módulos, Ricardo? Você vê que teve comunicação com todos esses módulos que estão na tela. Tá. Para eu conseguir acessar as informações disso aqui, aí tem um detalhe, hein? É complicado. Os veículos agora estão utilizando um sistema chamado de Security Gateway. Security Gateway. O que é isso aí? Na verdade, é a montadora meio que blindando o ataque cibernético, tá? Provavelmente que esses carros eles têm sistema ADAS, talvez seja para um futuro do futuro, 5G dirigindo o carro sozinho. Estão conectados, né? A montadora quer saber quem está fazendo o diagnóstico, em que está fazendo o diagnóstico. Então, uma liberação que é mais aprofundada para diagnóstico, uma leitura de valores, uma codificação de uma unidade, um teste de atuadores, um ajuste, uma calibração, só é feita quando eu consigo transpor isso que a gente chama de Security Gateway. E como vocês fizeram tá? aqui? Então, o que nós temos? Aqui na tela,
a gente tem uma função aqui, ó, que está escrito aqui, desbloquear veículo. Certo. Então ele fala aí que o veículo selecionado é fornecido com uma proteção de acesso. Isso no scanner da Bosch, no KTS, ele meio que já está configurado isso porque já tem uma licença específica. Então esse scanner que a gente começou a mostrar no início, ele já vem pré-habilitado para isso. Tá? Então, na licença que o mecânico, o usuário compra, já tem uma licença, já tem um desbloqueio disso com a montadora. Isso, Renato? Constantemente. O tempo todo ele é atualizado. Então, nesse pacote, vai ajudando a complementar aí também, né, Ricardão? Fica à vontade. Porque, na realidade, já está pré-definido, Felipe e Renato, porque alguns que não têm o scanner da Bosch, não sei se você lembra, Renato, utilizavam um cabo fazendo um bypass. Exato, indo direto na rede. Exatamente, para poder acessar os sistemas. Exato. Isso danifica o carro? Não danifica. É só uma questão do quê? Do acesso a toda a comunicação com as unidades. Então, hoje existe alguns scanners que têm a liberação, outros scanners você tem que fazer uma espécie de um cadastro, pagar uma licença por fora. Então eu vou até um certo ponto com o scanner, a partir dali eu preciso pagar uma licença temporária, semanal, diária, anual, depende de cada caso, e você acessa aquele veículo. Então se a gente está falando aqui, por exemplo, de Audi, estamos falando de Volvo, estamos falando da própria Stellantis com alguns veículos também, Jeep, quem mais? Renault também, né? Exato. Me parece que Renault também. Isso tem se popularizado. É o caso desse aqui. Nesse em específico, ele requer, inclusive, para fazer esse processo de desbloqueio aqui, uma verificação de duas etapas. Então a gente vai lá, acessa o veículo com um login e senha, que aí a gente tem individualmente cada um de nós, e depois ele pede para você instalar um software, um appzinho, para você escanear um QR Code, ele vai gerar um código e aí sim eu consigo acessar o veículo. Então isso aqui a gente já fez meio que previamente. Em inglês, um autenticador. Como aqueles esquemas de banco, uma autenticação em duas etapas. Certo. Tá? O objetivo é a segurança. É a segurança. Aí uma vez que eu fiz toda essa etapa para acessar o veículo, aí sim eu tenho acesso aos módulos. Então eu tenho lá gerenciamento do motor, ABS, transmissão. O fato é, agora, para esses veículos mais tecnológicos, não é só ir lá, pegar o conector OBD. Todo diagnóstico que a gente está fazendo aqui, a gente está com o scanner conectado no OBD, embaixo do painel ali, acesso fácil, tranquilo. Porém, para eu acessar uma unidade, eu tenho que ter passado por essa etapa do Security Gateway. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta fora disso. O carro está fazendo um barulho ali. Sim, um ruído. É um ruído. É um motorzinho elétrico. O motorzinho elétrico dele tá? Tem a ver com esse sistema de 48 volts, não. 12 volts? Não tem nada a ver? Pelo pouco tempo que nós estudamos ali, me parece que algum tipo de bomba elétrica, que tá, conforme o contato está ligado, ela está fazendo a circulação de líquido de arrefecimento. Seja para líquido de arrefecimento para transmissão, para sistema de turbo. Então, é um motor que tem várias bombinhas elétricas espalhadas ali nas tubulações, então certamente alguma dessas bombas que está sendo acionada ali também. Eu perguntei porque talvez tenha saído no microfone e alguém vai nos comentários, o carro está fazendo barulho, vocês não falaram. Tem um motor elétrico sendo acionado, tá? Isso é fato. Certo, voltando para o scanner, quero fazer o diagnóstico do super alternador ali, então, como que a gente faz? Por exemplo, a gente pode entrar para o motor e tentar achar alguma coisa em relação à corrente. Cada unidade dessa que a gente vai entrar, a gente tem uma série de informações para ver. Corrente, por exemplo, vamos entrar aqui em valores reais, corrente da bateria, vamos colocar aqui bateria, que por exemplo não me dá nada, vamos ver corrente dos diversos acessórios que a gente tem, ó, tá? Então dependendo do que você necessita buscar informação, o scanner vai te dar Renato, isso aí. Antes, você está mostrando aí na tela o scannerzinho bonitinho, o Ricardo no meio da gravação, a gente parou, voltou, ele falou, Felipe, isso daqui é igual um carro popular, cara, não mudou nada, embora seja um carro extremamente luxuoso, sistema 48 volts, olha eu de novo. 12 volts. Você vê como pega? É assim, e eu quero, não, por favor, editor, não corte, porque isso é uma coisa que cai no nosso linguajar ali e a gente acha que a gente não sabe ainda definir os tipos de híbrido, a gente se confunde bastante. Você acha que essa confusão vai diminuindo com o passar do tempo? Se a gente pega uma Europa, Estados Unidos, a tecnologia ela vai andando linear. A gente, muitas vezes, acaba recebendo veículos com tecnologias que estão muito à frente da gente, porque a gente não tem essa linearidade.
Quando chega um negócio totalmente inovador, totalmente fora. Cada marca traz, né? traz Cada um marca traz, então a gente enxovalhado. Você tem tudo. pra você ter uma ideia, a gente fez um comparativo, provavelmente vai sair depois, eu não sei, vai estar no nosso canal no YouTube aí. Também, quem tiver no Instagram pode ir lá acompanhar. A gente fez um comparativo do Corolla Cross versus o Song Pro. Cara, e pra comparar, eu falei, são dois carros híbridos, vamos comparar. Diferentes. Cara, totalmente diferente, é água pro vinho, os dois carros. E a montadora diz, são híbridos. Então essa confusão eu acho que vai ser natural, né? Sim. Perdê-la com o passar do tempo. Exato. Se a gente pegar aqui, por exemplo, no scanner, a gente tem uma parte aqui, ó, de gerenciamento eletrônico de energia, elétrico de energia. E a gente vai ver aqui que a gente tem toda a parte de sistema 48 volts, a parte do gerador de arranque, e aqui tem... Já preparado, disponível. E aqui tem, ó, gerenciamento elétrico, gerenciamento de bateria 12 volts. Então eu vou entrar nela aqui só para a gente ver alguns parâmetros, ó. Em valores reais, vou selecionar alguns itens aqui, tá? Sim. Então a gente tem tensão da bateria, que é a de 12 volts normal. É a de 12 volts normal, e da bateria auxiliar. Então olha só a tensão que a gente tem na auxiliar. 14, né? 14. Contra a tensão no terminal 30 da bateria, 12 volts. Então a gente tem tensões diferentes. Não. Vão para lugares diferentes a alimentação, tá? Esse 14, então, ele vai para aquele alternador que vai ajudar em todo aquele esquema do motor. Isso é a bateria de lítio-íon que está lá atrás, 14.20. Se a gente pegar outras coisas, ó, te dá aqui valores de corrente da bateria adicional, temperatura de bateria, porque lá na bateria a gente vai ver que tem um sensor no negativo da bateria medindo a corrente, temperatura da bateria, fazendo cálculos ali de estado de carga da bateria, próprio envelhecimento da bateria. Então tudo isso aí a gente consegue ver. Olha que situação engraçada aqui, ó. Estado de carga da bateria, 51%. Se a gente pega aqui, ó, bateria reserva 12 volts, que é a de lítio-íon, tensão máxima da célula, 3.56 volts. Uma célula é como uma pilha da bateria de lítio-íon. Lá no controle remoto que você tem na tua casa, tem uma pilha de 1,5 volt. Numa bateria de lítio-íon, cada pilha é aproximadamente 3.7 volts. Fazendo uma analogia. Isso. Então o scanner consegue te mostrar, inclusive, isso. Se essa bateria de 12 volts der problema, é lógico que essa pergunta é bem complexa. Sim. Eu troco só a célula ou não? Porque em carros elétricos tem algumas marcas que trocam as células. Sim. Aqui não, troca aqui já não, tá? O que acontece? São baterias também, esse tipo de bateria de lítio-íon, sem conceito de reparo. Você troca inteira. Tá? Blindadas, né? De novo, o latino dá jeito em tudo. Então o cara vai abrir, ele vai meter um estilete, vai cortar, tal. Esse jeito em tudo talvez tentar achar. É o preço da manutenção no Brasil. Claro. Que então é às vezes ele pega duas baterias, assim como você pega lá um controle remoto, que você tem duas pilhas, e ali uma pilha está com 1 volt, e a outra pilha com 1,5 volt, o que você faz? Troca de 1 volt, mete o de 1,5 e funcionou. Então a questão é achar a célula defeituosa para você trocar. Então muitas vezes empresas se especializam na reparação de bateria e faz isso com um trabalho muito técnico, muito sério inclusive, com muito cuidado, ele faz a reparação dessas baterias. Mas de novo, perante sistemistas, perante montadora, troca. Certamente a Audi vai trocar. Deu problema, ela vai trocar, não vai... E aí, o custo de um tipo de bateria dessa é mais alto, porém tem uma durabilidade muito maior que uma bateria de chumbo ácido. Eu sei que em carros elétricos, algumas montadoras me fugiu a cabeça, se eu não me engano, porque realmente me fugiu a cabeça. A BMW acho que costuma fazer isso. Tem o pack de baterias dos carros elétricos, e aí, uma célula deu defeito, eu vou e troco. Eu não sei no caso da BYD, no caso das Blade, isso. Realmente eu não sei se eles fazem isso. Mas eu já ouvi, se eu não me engano, da BMW, que aí ele faz essa troca. E fica bom mesmo, Renato? Bom, aí tudo vai de acordo com o quê? Que peça que você está colocando, qual a garantia do fabricante em relação a isso aí. Se ela fornece isso também, tá? Muitas vezes a montadora não fornece, porém, como eu falei, no mercado você vai encontrar empresas que fazem uma reciclagem de uma bateria e aproveitam peças de uma para colocar na outra, fazem os testes, ganham uma nova vida. Então, ao invés de você trocar aquela bateria por completo, você tem um circuito, uma cadeia de baterias remanufaturadas. Mas, de novo, isso
É muito futuro também, né? Muito tempo para acontecer um negócio desse, tá? Então, muitas vezes, os problemas que estão acontecendo em baterias de alta tensão são problemas oriundos de algum problema, um problema de arrefecimento, uma colisão, mas não especificamente problema da bateria em si, de problema de produto, entende? Então vamos voltar ao nosso scanner, depois dessa breve liçãozinha que a gente recebeu aqui. O que você está vendo? Por aí, exemplo, Renato? aí, ó, a gente consegue ver estado de carga das células, célula 1, 2, 3, da bateria lá de lítio-íon, 51%, as tensões, tá? Tensão máxima, tensão mínima dela. Por fim, são vários parâmetros aqui, tensões, ó, temperaturas, perdão, de cada uma das células, tensões das células também, que vão dar uma noção para a gente aonde pode estar o problema. Por exemplo, eu aqui, posso ó, ter essa bateria 100% carregada antes de você exemplificar? Sim, 100% carregada, você pode ter. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, vou voltar uma tela, eu tenho uma célula ou uma pilha, 3,56 volts, 2, 3, 4 pilhas. Cada um com 3,56 volts. Mas estão iguaizinhas, né? Igualzinha. Então eu tenho que ter um equilíbrio disso também. Se eu tenho uma dessa aqui desequilibrada de tensão, eu já tenho um desequilíbrio de tensão no circuito. Pode gerar um código de falha, porque essa bateria de lítio-íon, a gente vai ver que tem um conectorzinho lá que ela é gerenciada. Ela tem um BMS, que a gente fala. Um módulo de gestão de bateria. Tá? Então isso aí, que tudo ele é gerenciado. Se nós estamos falando em 3,6 volts em 4 células dentro dessa bateria, então se a gente pegar duas, dá 7,2, é isso? 3,56, 3,6, vai? Com 3,6 vai me dar 7,2, é isso? Por aí. Por aí. Se eu tenho 4, é 7,2 vezes 2. Então nós estamos falando de 14,4 de tensão nessa bateria, que é o que eu tenho aqui, ó, embaixo. Célula da bateria, tensão 14,23. Então a somatória dessas pilhas dentro da bateria vai me totalizar uma tensão. E essa bateria que está aqui, que você está mostrando, ela, vamos supor, a pilha 1 está com 2. Isso pode ser alguma coisa relacionada ali no motor, com alternador, fuga de... Pode ser relacionado ali ou só a bateria? Não, a bateria é a fonte. É a fonte que ele vai alimentar o motor de partida, o alternador, a máquina elétrica. E ela vai receber essa energia para carregá-la novamente dessa máquina elétrica também. Entendeu? Mas, então, sim, pode falar. Muito legal que o Felipe comentou é que, Felipe, quando a gente tem esse tipo de leitura, vai chamar a atenção a hora que você vê as 4, nesse caso, né? Tem outras que tem muito mais células. Uma delas está fora. Pô, como assim? Que nem você notou. Isso é legal, o reparador, ficar de olho nisso. Pô, todas estão com 3 e pouco. Por que uma delas está com 2? Pô, eu já tenho algum tipo de falha aí. Exato. Eu tenho que ir atrás. Então, como que ele vai atrás dessa falha? Você vê que... Ele vai em cima do quê? Primeiro, scanner. Estamos aqui com ele. Segundo, se ele já vê aqui que uma dessas células está com falha, ponto 2. A bateria tem reparo? Eu consigo fazer a desmontagem? A montadora me fornece essa célula defeituosa? Pô, assiste até, né, Renato? Se sim, executo a substituição, tomando os devidos cuidados, que é uma bateria de lítio-íon. Então chegou na oficina, daqui a um tempo, pode, obviamente, outro carro que não seja esse luxuoso, mas eu espero, mecânico, que um dia vocês consigam olhar esse carro, que é magnífico. Chegou na oficina, ele tem que entrar em contato com a montadora, não tem jeito. Ele não pode ir no sistemista e falar, eu quero essa bateria aqui, não tem isso. Ele pode comprar do mercado essa bateria, da montadora, porém o que acontece? A questão da reparabilidade da bateria não depende só dele. Depende se a montadora prevê reparação para essa bateria. Não prevê, então é troca da bateria, não tem o que fazer. Por envelhecimento da própria bateria isso pode acontecer, por defeito, por mau uso, mau diagnóstico. O cara foi lá, bateria caiu, ele foi lá e enfiou numa bateria de lítio-íon um carregador normal. Forçou uma corrente, danificou a bateria, bateria auxiliar. Você diz fazer a famosa chupeta não ali, mas lá na bateria. Tentar carregar essa outra bateria. Então tudo necessita do quê? De conhecimento. Aproveitando que o
Felipe comentou, e se está com 2 e as outras estão com 3 alguma coisa, é certeza que pode aparecer memória de falhas. Sim. Aquela célula Pedindo a aquela substituição. célula, exatamente, aquela célula. Então, por exemplo, um problema numa bateria auxiliar demais nisso. vai gerar um código de defeito, vai gerar um mau funcionamento do veículo, sei lá, a função start-stop passou a não funcionar mais. Coisas desse tipo para levar o cliente até uma oficina. Com um código de defeito relacionado à bateria. Talvez ele fique mais beberrão, porque pode ser, exato. Não tem o mesmo comportamento em estrada que ele teria antes. Só aproveitando também, muito legal esse tema, porque tudo depende da bateria, né? Mas tem situações, Felipe, legal que você comentou, que existe, depois da troca, isso vai depender de montadora para montadora. Por isso que a reparabilidade é um negócio às vezes complexo, não é só trocar, né? Você troca uma célula dessa, às vezes você é obrigado a ter equipamentos para fazer balanceamento dessa bateria. Exatamente. Então, isso, nossa, será que é mais uma é só trocar? Que eu preciso só trocar pilha? Não. Troquei, montei tudo, liga lá. Pô, mas não tá legal ainda. Pô, mas não era só trocar, não, eu preciso fazer um balanceamento, que seria e tem uma máquina específica para isso, um carregador específico de balanceamento dessas células. E custa caro. E aí, será que eu vou ter isso aí um dia na oficina? Pode ser que não, que nem você comentou, trocar uma pela outra e acabou, vamos embora. Entra com esse cara, não vejo se tem falha nenhuma, mas às vezes em um determinado montador aí vai depender da marca, né? Exato. Vai depender da marca. Bom, então, amigo mecânico, saibam que talvez vocês tenham que ter no futuro uma máquina dessa. Um carregador específico, bateria de lítio-íon. Parrudo para fazer isso. Inclusive, nos veículos elétricos, nós temos um circuito de 12 volts, que é chamado de baixa tensão, e circuito de alta tensão, que pode ser 400, 600, BYD, por exemplo, já está trabalhando com 600 volts. Tem gente com essa 800 bateria, já, 800, né? essa bateria de 12, em alguns veículos, ela é de chumbo ácido, pode ser uma FB, pode ser uma GM, e outros veículos agora já está vindo com essa mesma tecnologia de bateria de lítio. Então, se a gente pegar lá, por exemplo, o BYD, o Song, esses veículos, tem outro que é um SUV também, não lembro? O TAN. Tá? Esses veículos têm lá debaixo do banco do passageiro uma bateria pequenininha, 12 volts de lítio-íon. Então, se a gente olhar aqui, tem lá uma função de mudança de bateria. Eu vou entrar nessa função, só para a gente ver. Só para contextualizar enquanto ele vai entrando ali. Ó. Se a gente... É o que a gente está acostumado. Exato. Cara, isso daqui não mudou, né? Isso não mudou. Então, por exemplo, esse carro aqui, ele tem uma bateria de chumbo ácido de 12 volts. Quando eu vou trocar essa bateria, eu tenho que programar a bateria nova. Primeiro que essa bateria tem que ser com as mesmas especificações. 12 volts, ela tem que ter o mesmo CCA, atender a mesma norma, seja CCA, seja a norma SAI, seja a norma DIN, mesmo EN, ampere, essas mesma coisas. norma, mesmo ampere, sei lá, 60 ampere-hora, com o mesmo CCA. E não basta só isso. Eu tenho que gravar na unidade aqui que a gente está vendo, que é a Gateway aqui, ó, essa bateria que eu troquei ela. Então o sistema tem que apresentar essa bateria. O que o carro precisa saber? Primeiro, que foi trocada a bateria. Porque também ele leva em conta o próprio envelhecimento dessa bateria. Então se a gente olhar aqui, ó, tem um número de série da bateria. Que é esse Anota 13, esse número 12. aí, ó, final aqui, ó, 5.500Y. Só esse finalzinho, ó, 500Y. Então eu tenho aqui o fabricante da bateria, que é Varta, capacidade da bateria, que é 68 ampere-hora, e aí esse número de série da bateria tá aqui, que é o número de série que tá lá na bateria, a gente vai ver isso. E se eu vou avançar aqui, simulando uma troca, tá? Vou jogar aqui você 68, escolheu uma da Bosch. tá? Uma Bosch ali, é claro. Se é GEL, AGM, essa aqui usa uma AGM. Ele te dá a bateria certa, né? E aqui eu vou colocar, ó, o número série da bateria. E não é qualquer número. Nota ali, ó. Se eu tento colocar qualquer coisa, ele não aceita. Então tem um número de série que é gravada e eu vou colocar aqui, eu dou um proceder e o veículo vai entender que uma nova bateria foi colocada. Entendeu? Então não é simplesmente ir lá, sacar uma bateria e colocar outra. Eu preciso fazer com o scanner um procedimento de troca da bateria. Isso vai acontecer com os híbridos populares no futuro? Pode acontecer. Tudo é possível, porque cada montadora tem seu ecossistema. Tem seu ecossistema, tá? Então aqui no caso de Audi tem programação de bateria. Mercedes também, a gente percebe isso, BMW, veículos de alto luxo, porque tem uma necessidade de um gerenciamento muito grande de bateria. Nós falamos aqui de 30, 40 módulos que estão envolvidos ali.
Você Então, acha que os chineses tensão de bateria é muito Você acha importante. que os chineses também, porque os chineses hoje já têm um volume maior de vendas. Pode do que- acontecer. Então, pode provavelmente, acontecer. quando os chineses começarem a chegar na sua oficina, tem que ficar ligeiro nisso. Exato. Eu vou cancelar aqui, não vou voltar, não vamos vou trocar, avançar. porque esse tá? carro aqui, gente, só para vocês também saberem, tem mais de 2.000 2.000 quilômetros. quilômetros. Novo. Novo. É novíssimo, né? Zero. Os caras estão apaixonados pelo carro, mas a gente Legal. continua no scanner ou vai pra bateria? Vamos para trás lá, vamos falar dessa Então, bateria, vamos vamos pra mostrar essa vamos bateria mostrar lá ela. O pessoal tá curioso aí, vamos lá. Vamos atrás. A gente tem mais alguma coisa para Não, acho que pontuar? Parte de dianteira motor? aqui é isso. Bom, motor, pra gente falar aqui também. Uma coisa que chama atenção que tem também é a circuito de arrefecimento, a Sim. pressão que ele trabalha. Então, falando ele trabalhando aqui, pressão máxima de alívio de 160 kPa, 1.6 bar. Tá? Por que Então, que uma você acha isso, pressãozinha, Renato? Tá? Circuito. Tá? Trabalha uma pressão maior do circuito de arrefecimento, temperaturas também, garantindo uma boa pressurização do próprio circuito. Tá? Mas em relação a cofre de motor aqui, um cofre bem tranquilo de se trabalhar, espaçoso, acesso às coisas. Lembrando, também. mecânico, a gente não vai levantar o carro porque não há necessidade, né, Renato? Exato. Então, perdão, vocês não vão olhar por debaixo, mas é um belo carro. Quando você fala ali, você falou questão de sistemas de ajuda à condução. Esse carro tem 2 radares. Tem. Então, se a gente olha aqui embaixo, parece 2 faróis de neblina. Não, são Um de radares. cada lado, são 2 radares. Tem uma câmera lá em cima no para-brisa. Sensores de estacionamento, dianteiros e traseiros. Então é recheado aí de um pacote bem forte em relação a sistema de ajuda à condução. Falando de sistema de Ajuda à condução? Exato, muito obrigado. São os famosos ADAS. ADAS. E a gente, já vou dar um spoilerzinho, tá? A gente tá prestes a gravar como que faz o pareamento disso. A calibração de câmera, a isso, calibração como de que faz a radar. calibração de câmera, de radar. Isso. Enfim, porque chega esses carros batidos também. Sim. Quem me falou isso foi o Guilherme da Tony Mac. Ele falou, Sim. putz, os carros chegam batidos e é um... Cara, o que eu faço? Eu não sei arrumar Exato. isso. Então, fiquem espertos que logo mais aí, Tá em enfim, processo de vai calibração de tudo estar isso. no YouTube, na revista, como que faz a calibração. Pode ser com o Renato? Calibração estática, calibração dinâmica. Exato. Pode ser com o Renato, eu ainda não sei, mas isso vai rolar. Enfim, vamos Depende para... do almoço que ele vai me pagar. Vamos para a bateria. Tô brincando, hein? Tô brincando, tem nada a ver. Vamos pra bateria. Bom, a gente já está aqui na traseira do veículo, porque de baixo tem a bateria gigantesca que a gente estava falando, 680 ampere, é isso, Renato? Exatamente. Então quando a gente vem aqui, removemos aqui a tampa do Sim, do porta-malas, eu já tiramos cortei essa parte. a roda reserva e aí a gente tem aqui a bateria. Então Fácil acesso também, né? essa bateria, a gente vai ver que ela está dividida em 2 partes aqui, ó. Essa primeira parte aqui é a bateria de chumbo ácido. Uma bateria 12 volts, 68 ampere-hora, com um CCA de 680 ampere. Então aqui ela é dividida em 2 partes aqui, o circuito de bateria. Então essa parte aqui, ó, é a bateria de chumbo ácido. Tem aqui o suporte, tirando esse suporte a gente vai ter acesso a ela. É uma bateria de 12 volts, ela é uma bateria AGM, 68 ampere-hora, 680 ampere de CCA, tá? Se for no armadinho, 380 ampere. Aquele número da bateria, aquele código da bateria, 500Y, lembra? Tá aqui, ó. Olha aqui. E esse QR Code Tá? aí é para quê? É justamente isso, a identificação da bateria, tá? Para fazer a parte de identificação da bateria. E é uma bateria alemã, né? É, uma bateria... Não é uma bateria chinesa Varta, como a maioria tá? dos carros, né? Alemã. Então, é uma bateria convencional. No positivo, temos aqui a saída. A gente vai notar, vamos tirar essa tampinha aqui fora. Olhando aqui agora, deixa eu acho que você tirar não vai aqui. conseguir Não vou tirar conseguir ela tirar, aí. tá? Mas aqui, nesse circuito, tá? Aqui vocês vão ter fusíveis de proteção. Inclusive, nessa região aqui, a gente tem uma espécie de um pirotécnico do positivo da bateria. O que é isso que tem aqui? Ele nada mais é, caso eu tenha uma colisão nesse carro com disparo de airbags, ele corta o positivo da bateria de todo o circuito do carro, para evitar curto-circuito. Ou seja, de tudo, da De bateria de 12 volts. Eu vou chamar a bateria de 12 volts baixa, aquela ali, e essa gigantesca. Exato. Tudo a trocar. Corto. Então, aqui eu tenho um pirotécnico no cabo positivo da bateria. Porque você imagina, se eu tenho um cabo, olha, dá uma olhada no diâmetro Exato, que a gente ele tem é dos bem cabos. parrudo, né? Um cabo desse aqui na lata em curto-circuito, a descarga de corrente gerada é altíssima, então pode colocar fogo no veículo numa colisão. Então, é um sistema de proteção pirotécnica da bateria. No positivo, então, a gente tem fusíveis, cuidado com a tal da chupeta, com a tal
da transferência de carga, sempre fazer onde a gente indicou lá na frente. Se for fazer aqui na bateria, borne positivo da bateria, direto no positivo e no negativo. Não dá para acessar o negativo, em um ponto negativo qualquer aí que você tenha uma boa fixação, tá? No negativo, nós temos por debaixo aqui um sensor, é um EBS, um sensor que faz a gestão da bateria, de carga da bateria. O que está saindo de corrente da bateria, o que está entrando de corrente da bateria, qual a temperatura da bateria, qual a tensão da bateria, qual o estado de carga da bateria, tudo vai através desse cara aqui. Esse daí o pessoal já está mais acostumado. Já está mais acostumado. Exato. Isso é muito comum nos carros hoje. Exato, mas eu tô vendo os cabos meio rosa, meio laranja. Aí depende do daltonismo de cada pessoa. Aqui, ó. Eu tô vendo que você tá tocando nesses cabos, não Exato. tem problema nenhum, Nem né? problema nenhum, porque aqui é uma bateria de lítio-íon, aqui de 12 volts. Notem que existe aqui uma carcaça, toda uma proteção em alumínio aqui, toda em volta dessa bateriazinha. Olha o tamanho dela em relação a essa. Não duvide da capacidade que ela tem, tá? Então mesmo não tendo os cabos, aí tem um cabo laranja, mas mesmo não tendo aquele cabo laranja famoso de carros híbridos vermelho, mais sei lá, um parruso, tomate aqui, mas esse é um vermelho, tá? não duvide da dela. potência dele. Ela tem 12 volts. Você não vai tomar choque tocando aqui, tá? Agora, se eu tenho uma descarga, se eu provoco uma descarga nessa bateria, a intensidade de descarga dela é bem grande. Então tem toda uma proteção. Olha só, eu tô aqui no porta-mala traseiro, próximo do para-choque, e se eu tenho uma colisão traseira? Aqui é o subwoofer, tá? Essa parte Tá? preta aqui. Essa só parte pra- preta é subwoofer, deixar mas o que destacado. vai acontecer aqui? Então eu não tenho proteção na bateria de chumbo ácido, porque ela é meio que inofensiva, porém aqui eu tenho uma proteção mecânica, para proteger dessa bateria não entrar em curto. Tá? Se ela entrar em curto, Renato, o que o Bom, mecânico vai ter que fazer na oficina dele? Cheguei com células- esse áudio aí. Células de lítio-íon em curto, apago com o quê? Faço a menor ideia. Eu Né? ia falar apago com água. porque eu Existem não processos sei. de extinção, de incêndio nesses tipos tá de falando bateria. fogo mesmo. Fogo, Tá dissipação bom. de energia muito grande. Então, uma bateria de chumbo ácido, um curto-circuito, não vai entrar em combustão, não vai entrar em incêndio. Agora, essas baterias aqui, elas podem gerar incêndio, combustão. Então, existem processos de extinção de um tipo de fogo que é gerado nesse tipo de bateria, porém, ainda no Brasil, isso ainda está sendo difundido. Então, eu tenho que garantir, a montadora garante uma boa proteção mecânica nela, Uhum. faz um cofre aqui, um sarcófago bem protegido, para que no caso de uma colisão não venha afetar ela, Não não tem venha a destruí-la. faísca, essas coisas. Faísca, e que possa gerar aqui um curto e gerar também um possível incêndio aí no veículo. Na oficina, o mecânico vai ter que ter um extintor preparado para isso? Se for célula de lítio, tem processos de extinção extintos, diferentes. Ele não pode vir aqui Com nesse tipo de extintor bateria qualquer e mandar água aqui. Aí vai. Pó químico também não vai fazer diferença, gás carbônico também não vai fazer diferença nenhuma. Num tipo de bateria desse, começou a entrar num processo de curto, fogo, tira ela do ambiente. Põe ela num ambiente isolado. Por quê? Porque a condição disso começar a irradiar calor e começar a propagar, pegar fogo em outras partes, é muito grande. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse Então tipo ele de tem que bateria. ficar com cuidado na hora que for fazer a recarga também aí, Em né, processos gerar de manutenção. Jamais bateria a gente recarrega no veículo. Seja de chumbo ácido ou de lítio, fora. Então tá? ele tem que, vamos supor, daqui uns 4, 5 anos, até Quando houver quando necessidade chegar de esses carregar, aí, ele vai ter que tirar do carro. Exato. Tirei do carro, coloquei numa bancada longe. Então, é aquele princípio do carro elétrico que todo mundo fala que eu tenho que isolar a oficina para fazer a manutenção do carro elétrico. Aqui eu tenho que isolar a bateria. a bateria, exato. Então vai ter que ter um tem que lugar ter especial dentro cuidado da oficina. especial nisso. Bem ventilado, com temperatura controlada. Perfeito. Se a gente olhar essa bateria pequenininha, a gente vê que existe aqui o polo positivo e negativo. Sim. Então, nessa bateria pequenininha aqui, ó, a gente tem o positivo e o negativo. E tem outros cabinhos aqui fininhos, ó. O que que é isso? É o módulo de gestão da bateria, do BMS. Então, esse BMS pode estar dentro da bateria ou fora da bateria. O fato é que essa bateria pequenininha, ela tem um sistema de gestão dela, que controla internamente tudo o que está acontecendo ali, inclusive a carga dela. Renato, eu não sou mecânico, Renato Ricardo.
Você está falando BMS. Isso. Certamente vai ser uma pergunta bem boba que eu vou É o perguntar. módulo de gestão de bateria. O que é o É o BMS? Battery Management System. Módulo de gestão de bateria. BMS. Então, esse daqui que apareceu lá no scanner. Isso, a gente estava diagnosticando ele. Esse é o Exatamente. módulo que controla essa legal. bateria. Tá? Por isso que ele é um módulo à Na parte. verdade, nós vamos ter muito mais leituras aqui, acessos de leituras dessa, do que lá na GM. Na GM não tem nada. Não, GM Acho que no máximo 3 leituras. é a gateway que vai ler, mas ou o aqui. próprio aqui também do sensor de... Ele tem uns cabos de que saem bateria. pro outro lado, mas você vê Exato. que ele meio que não é Meio igual que, do outro lado, Pelo que que é a gente parrudo, entende né? aqui, tá? Uhum. Estudando um pouco, a gente entende? Lembrando que a gente Um circuito ensinou de... rápido o carro. Um circuito do lado esquerdo aqui, a gente imagina, tá? Ele está alimentando a parte de arquitetura elétrica do veículo inteiro, todos os consumidores elétricos. Consumidor e a parte da elétrico seria direita, o quê? um ar-condicionado, vidro elétrico, Central luzes, multimídia, centrais, tudo. faróis. Tá. E o lado direito, onde saem esses cabos mais parrudos, mais grossos aqui, toda a parte de partida. Gestão de energia de partida e recarga, tá? A gente imagina que seria isso. E um negócio também bastante interessante, que tem um dos cabos bem grossos aqui, ó, Uhum. ele segue aqui na lateral com uma espécie de uma placa, né? Um cabo flat ali, né? Uma placa aqui de Parece cobre um cabo sólido. amassado, É, né? um cabo amassado. Sólido que, na verdade, a gente percebe que ele vai seguindo a carroceria até lá na E frente. ele Então, ele é assim exatamente para passar pelos buraquinhos do carro. maior facilidade de acomodação e uma tecnologia diferente em relação a isso. Ricardo, fazer a manutenção desses cabos, desculpa te cortar, Renato. Fazer essa manutenção desses cabos aí, complicado, fácil, difícil, Não, como que é, tranquilo? Na realidade, começa uma excelente pergunta, porque aqui a gente não vai ter aquele problema de uns carros com alta tensão de ter que usar algum tipo de EPI. Renato está falando, tomar cuidado, sempre tomar cuidado com bateria, mas aqui eu vou ter 12 volts. Então, se não é laranja, o pessoal está muito, os reparadores estão muito acostumados com a cor laranja, tem um pouco mais de Alta medo, tensão. ou seja, se proteja. Tem isso, os EPIs. Mas aqui, de forma simples, não vai precisar tanto aqui a gente se preocupar em relação a EPI. Sempre tomar cuidado, fazer as medições corretas. E eu queria também aproveitar aqui, vai ser simples, troca da bateria, tudo que a gente já comentou antes. Aí, complementar um pouco o que vocês estão discutindo, realmente a gente vê em relação aos outros veículos que existe uma participação dessa bateria aqui, da outra também, se fosse uma de 48 volts, na condução do veículo. Sim. Porque senão, o reparador pode pensar, até notar, já foi filmado aqui, por que eu preciso usar um cabo com uma bitola tão grande? Aqui, Se né, no na meu bateria de lítio. veículo, se no meu veículo eu tenho uma bitola menor. Ou seja, essa bateria participa realmente ali na condução desse motor, Alimentação. desse veículo, para reduzir emissões, potência, Exato. torque. A gente não vê uma configuração dessa usualmente no dia a dia, nos Mas carros se a comuns. gente pega alguns veículos, por exemplo, tem uma bateria auxiliar. Volvo é muito comum ter isso, mesmo o Mercedes, uma bateriazinha auxiliar. Porque quando eu tenho o motor sendo desligado numa situação de start-stop, eu tenho essa bateriazinha amparando parte dessa energia, inclusive no ato de partida. Porque quando a gente dá partida no motor, o que acontece com a rede elétrica do veículo? Ela cai. A tensão cai. Então essa bateria auxiliar, ela entra o quê? Para impedir que essa tensão caia. Então aqui a gente já não vê isso. A gente vê que tem cabos grossos ali envolvidos, de diâmetro, uma bitola bem grande, que certamente essa bateria participa também do sistema do processo de partida, start-stop aí também. Tem mais alguma coisa para pontuar, Renato? Vamos falar um pouquinho de recarga disso? Vamos Recarga falar. e mantenedor. Então, Tem se a gente vir um pouco de lado aí. aqui, ó, só aproveitando, a gente tem um carregador de bateria comum, tá? Esse é um carregador de bateria para bateria chumbo ácido. É aquela bateria de 68 ampere-hora, tá? Normal. Para bateria de lítio eu não posso jamais usar isso aqui. Por quê? Porque a corrente que eu vou estar colocando ali é totalmente diferente. A gestão desse aparelho em relação à bateria é totalmente diferente. Então os perfis de carga, numa bateria de lítio, não é só enfiar corrente nela. Eu vou colocar a corrente, eu vou tirar a corrente, eu vou ter uma fase de estabilização. Então, para que eu tenha um balanceamento daquelas células que a gente falou, lembra? Então eu, muitas vezes, num processo de recarga numa bateria de lítio, eu reduzo tensão, faço um consumo, coloco tensão, coloco corrente e assim eu tenho ciclos. São várias etapas. Parece que o equipamento que você está comentando tem uma programação. Tem uma programação. Ficar com uma determinada tensão por um tempo, Exato. depois uma corrente, um tempo, até que chega no final, está carregado. Então é diferente. Então o aparelho é outro
outro sistema totalmente diferente. Não dá para a gente carregar isso. O cuidado que a gente tem que tomar é exatamente isso. As duas baterias são 12 volts. Vamos imaginar que o mecânico foi lá, mediu a bateria de chumbo ácido da maior zona, encontrou lá 12 volts. E na pequena ele achou 8 volts. Não vai enfiar um carregador desse comum lá que você vai danificar a bateria. Tá? Aí sim você pode até meter fogo na bateria. E cuidado. Qual o risco dele tomar um choque? Não, porque a tensão é muito baixa. Então, tá? Não é isso que ele vai tomar choque. Para ele não botar fogo na oficina, ele vai ter que tirar aqui, colocar lá no lugar fora, especial e usar essa máquina. Não é essa máquina, a outra, obviamente. Então, não é querendo colocar medo. Não estamos aqui para colocar medo. São cuidados que a gente tem que tomar. Muitas vezes ele vai lá, vai colocar no carregador, pode ser que nada aconteça. Mas a gente tem que zelar, primeiro, pela nossa segurança, pela segurança da onde a gente trabalha e também zelar pela segurança do veículo do cliente que está aqui. Então é muito importante ter esse tipo de cuidado. E por fim, carregadores são diferentes. Outra coisa, num veículo desse aqui, como a gente tem uma arquitetura eletrônica muito grande, é importante, durante o diagnóstico que eu vou fazer, então vamos imaginar que eu vá ali fazer um diagnóstico da injeção, que eu vá diagnosticar o ABS. Então eu tenho o contato ligado, e quem está alimentando o circuito? Se o motor está parado, quem está alimentando são essas baterias que estão aqui. Por isso toda hora a gente escuta o barulho. Exato. Já deve ter vazado nos nossos microfones. Tem um barulho constante. Exato. Aqui. Então eu tenho aqui, sei lá, 15, 16 amperes sendo consumido por todos os circuitos, que quem está bancando essa bateria. Então é importante nesses veículos a gente colocar, lá naquele positivo e negativo lá no motor, colocar ali o que a gente chama de um mantenedor de tensão. O que na verdade é isso? Não é esse equipamento, não é um carregador. Ele na verdade ele é o quê? Ele é um componente, como se fosse um carregador, porém ele se adapta à corrente consumida pelo veículo. Então se eu vou lá e ligo um farol do veículo, se eu aciono uma bomba de um módulo do ABS, onde há um consumo de corrente, ao invés dessa corrente sair da bateria, ele sai do mantenedor. Com isso, eu faço com que essa bateria que está no veículo não seja descarregada. Para veículos de luxo mais equipados, é importante sempre no diagnóstico ir lá e põe um mantenedor. Isso também vai ser para os veículos no futuro. Exato. Os 48 volts simples. Exato. Acho que é até legal comentar que de repente alguém está já querendo, quem sabe, comprar um equipamento desse, planejando para o futuro. São caros esses equipamentos? Ah lá, legal. Tudo depende do fabricante, da marca, pode variar o preço. De 3 mil, 4, 5, 12 mil reais, depende das especificações, das correntes. Existem carregadores para esse tipo de bateria. Inclusive, esses carregadores também são aplicados na linha automotiva também. Então, tudo vai depender muito disso, ok? Mas já fica deixa para o reparador, de repente, se ele for planejar um dia, ter essas funções de carregador e mantenedor. Isso aí já vai ter que ter. Então, é importante também. Se eu vou lá e coloco um carregador lá na tomada 12 volts, o carregador eu regulo aqui 10 ampere, é 10 ampere que ele vai enfiar. Então se o sistema está consumindo até 10 ampere, beleza, ele está bancando. Só que se o sistema está consumindo 15, 5 está saindo da bateria e 10 está saindo do carregador, entende? Por que disso? Porque quem carrega tanto a bateria de chumbo ácido, tanto a de lítio, é o veículo que carrega isso aqui. É aquele alternador. É o alternador. Existe um circuito carregando isso. O que tem acontecido muito em veículos com esse tipo de bateria de lítio-íon, tá? Seja o 48, principalmente no 48 volts. Veículo fica um grande período lá, sei lá, um mês, numa loja para vender. Isso daí. Ele fica um mês numa funilaria. Ele fica um mês parado no aeroporto, porque o cliente foi viajar, ou ele usa pouco o carro. Quem está carregando essa bateria de lítio? O veículo. E se o veículo não está funcionando, ela está sofrendo algum tipo de descarregamento ao longo do tempo. E pode acontecer casos que essa descarga seja tão profunda na bateria de lítio que o veículo não consiga carregá-la por uma questão de estratégia de controle de bateria. A bateria chega num estágio tão grande, tão baixo de carga, que eu vou ter que submetê-la a um processo de recarga externa. Então o cliente tem que ficar ligeiro no ponto. Eu vou te dar o meu exemplo. Eu uso pouco carro e meu carro fica parado na garagem. E o que eu faço? Ligo para a seguradora, vem aqui em minha casa dar uma carga na minha bateria. O cliente tem que virar para a seguradora, enfim, para quem for falar, não, esse carro aqui você não pode fazer a famosa chupeta lá não, você tem que tirar ela do carro, então você vai ter que chamar o guincho e levar o carro guinchado para a oficina? Preferencialmente, ao invés de fazer um processo de transferência de carga, porque às vezes mesmo com o processo de transferência de carga,
ele já gerou um código de defeito que não permite partida no veículo. E esse código de defeito a gente consegue ver no scanner. Exatamente. Aqui Então, tudo começa lá. tudo começa onde? Num veículo desse, se eu tenho um problema de partida, começa fazendo o processo de carga na bateria de 12. Tá? Voltou a funcionar normalmente? Beleza. Não voltou a funcionar normalmente? Pode ser que tenha algum problema na bateria de lítio, aí o scanner vai te ajudar e você ressuscitou o circuito 12 volts normal, onde eu consigo acessar com o scanner, ok? Para que eu consiga ler dados da bateria de lítio que está aí. Então, de novo, o veículo foi feito para quê? Para andar, para ser usado. Parado. Tá? Um carro parado estraga mais do que andando. Então, são pontos característicos que devem ser tomados de atenção no caso do veículo ficar parado por muito tempo. Um veículo desse, é muito comum, veículos mais equipados, ter um modo, que é um modo de pátio, onde algumas funções são desativadas para que você tenha um consumo menor de bateria. Melhor dos casos, parou, vai ficar muito tempo, dá uma partida. tranca o carro. Tranca o carro, chave longe do veículo, para que ele entre no modo de repouso total, consumo mínimo de bateria. Vamos imaginar que o cliente que tem um carro desse, ele mora num condomínio, que tem uma garagem, uma casa ótima, então ele para o carro, larga o carro aberto, né? chave Porque lá tem dentro. o keyless que tá até aqui. Chave fechada, casa fechada, garagem fechada, e o carro fica aberto. E com isso, o que o carro está esperando? Que em algum momento alguém vai entrar e dê partida. E aí, às vezes, esses consumos podem ser um pouco maiores. Então, uma orientação é, no caso de viagens, veículo trancado, fechado, nenhum consumidor. Chave bem longe. E preferencialmente ali fazendo algum tipo de monitoramento desse veículo para que essa tensão de bateria não caia muito. Veículo está numa oficina, diagnóstico, põe um mantenedor para não cair tanto carga de bateria, ok? Mesmo que vai ficar meses aqui, então deixa eu colocar ele para... Toda a tecnologia que vem nova necessita de um novo conhecimento, necessita de novos equipamentos, de nova cultura até. E por isso tem um mecânico pro também para ajudar o pessoal. A gente é uma plataforma de apoio lá para poder ajudar os mecânicos aí em descoberta de problemas e, de novo, somos eternos aprendizes aqui, tá, gente? A gente está comentando aqui, compartilhando um pouco do que a gente conhece, né, Ricardo? Para vocês, desculpem se saiu alguma coisa fora aí, mas eu compartilhando um pouco do nosso conhecimento, da nossa vivência em relação a esse mundo da reparação também. Que vai Espero chegar, ter sido né? útil, né? Que vai chegar. Exato. Vamos finalizar o vídeo não aqui na frente do carro, porque ele é tão bonito. Vamos lá. Então a gente finaliza falando que o fim, enfim, é o fim do vídeo, a gente vai chegar lá. Fiquem aí, já vão curtindo, vão dando like, vão compartilhando. Também esse passo a passo, que é um passo a passo um pouco diferenciado, tá lá no nosso site, também tá na revista quem recebeu, já tá folheando lá na mão. E se você não recebeu, vai no nosso site, lá tem tudo o que o Renato e o Ricardo falaram, tá lá, tem as fotos, enfim, você consegue ver. Beleza? Então vamos fazer a consideração final agora. Valeu. Bom, amigo mecânico, espero que vocês tenham gostado. A gente fez aí um passo a passo um pouco diferente, falando dessa tecnologia híbrida que está aqui inicial de A5, que é um 12 volts mais 12 volts, se assim eu posso chamar, porque a gente tem vários tipos de híbrido. Vocês vão receber na sua oficina esse veículo daqui a alguns anos, não só esse, mas de outros tipos de eletrificados. A princípio, devem ser os 48 volts, que a gente deve ter em largo volume de vendas no Brasil, deve começar pelos 48 volts. Renato, eu, particularmente, eu já disse várias vezes, eu não sou mecânico, então eu estou aprendendo muita coisa aqui. Mas, para mim, não é um bicho de 7 cabeças. Tem os cuidados que você disse e pontuou ao longo do vídeo. O que você pode finalizar aqui no vídeo, para a gente dar as considerações finais? O que o mecânico, na hora que chegou um carro desse, você e o Ricardo, o que você precisa falar para o mecânico lá na oficina dele? Não se assuste, vai ser fácil de arrumar, enfim. O que vocês podem pontuar, finalizar o... Eu diria o seguinte, primeiro, necessidade constante de atualização. Isso é fundamental. Então busque aí os canais para atualização, a própria revista O Mecânico é uma fonte disso. Busque os canais de atualização que existem sobre as tecnologias que estão entrando. Busque entender um pouco mais primeiro o que tem naquele sistema antes de colocar para dentro da oficina como um defeito. Às vezes aquilo pode ser uma característica e às vezes quando você coloca para dentro da oficina aquilo como um defeito, você assume aquilo como um defeito.
e depois você explicar para o cliente que aquilo é algo normal, você perdeu tempo à toa, então é muito importante a gente acompanhar toda essa evolução, tá? Seja em relação a como funcionam as coisas, ou mesmo o próprio princípio de funcionamento daquele veículo, daquele sistema que a gente tem aí. Mas, de fato, são sistemas mais simples, sistemas de eletrificação mais simples que a gente está tendo aí no mercado, que com certeza vai achovalhar e vai ter muita coisa pela frente aí, né, Ricardo? Sim, com certeza. Eu deixaria aqui, pessoal, apesar de ter cabo laranja, não é para ficar com medo. Você sabe que a gente falou de tanta tecnologia aqui, embarcada, tudo isso eletrônica, mas ninguém escapa de usar o scanner. Vocês sabem, a rotina nossa é essa mesma, é usar o teu scanner. Então, aproveitando que o Renato e o Felipe comentaram, vamos atualizar informação, atualizar o seu scanner também. Será que o seu scanner já tem esse veículo? Se não tem, atualiza. E nada de medo, é abraçar isso aqui, porque isso aqui é futuro. Disse o Felipe, é futuro, vai ter. O Felipe falou já, numa deixa aí do Congresso Brasileiro do Mecânico, vai ter alguma coisa disso aí? Congresso, eu não sei, esse vídeo provavelmente vai sair antes do Congresso. O Congresso a galera tá votando nos temas, provavelmente um deles é diagnóstico no sistema 48 volts, que no caso não é esse, que eu achava que era, mas vai ser o diagnóstico no sistema 48 volts, então a gente vai debater isso. Vou até falar um pouco com a nossa audiência, que a gente lê todos os nossos comentários, e muita gente pesa assim um pouco na mão, falando que a gente só olha para carro elétrico, só quer saber de carro híbrido. Poxa, gente, eu adoro o carro V8, eu acho muito legal, mas hoje em dia, no Brasil, a gente talvez só tenha uma marca vendendo carro V8 aqui, e que foi o Mustang que a gente trouxe no raio-x outro dia. Sim. Então, é bem mais provável que vocês parem de mexer em carros V8 do que em carros híbridos no futuro. Então eu acho que a gente tem que estar pensando já nesse futuro, olhando para ele sem medo e falando, olha, o carro híbrido está aí e provavelmente vai ser um híbrido, esse daqui é turbo, então vai ter um híbrido turbo 1.0 3 cilindros. Então imagina a loucura que vai ser arrumar 1.0 3 cilindros. Não adianta espernear, a gente tem que acompanhar a tecnologia. A gente vai ter aquela coisa da retífica não da retífica, e ainda mais num sistema 48 volts pequeno, então vai ser uma loucura boa da gente. Então eu acho por isso que a gente tem mostrado bastante, de uns tempos para cá, esses carros eletrificados. Então a gente mostrou BYD, mostrou Toyota, então a gente já tem vários carros 100% elétricos e carros híbridos. Então a gente também tem que começar naturalmente, já olhando para esse futuro que acontece. Claro, no Congresso a gente vai ter ali as discussões do dia a dia, então vai depender de quem votou, de como votou lá. Então a gente tem falando sobre downsize e turbo, lubrificação. Por exemplo, a gente desmontou aqui o Onix o turbo, né, com aquela correia banhada a óleo, foi um baita de um trabalho. Então tudo isso a gente vai continuar a debater e também vamos falar de carros eletrificados. Não tem como, eu acho. Ainda mais o investimento das montadoras. Hoje a bola da vez é a questão da eletrificação. Pode ser que daqui a uns anos a gente venha aqui falar de combustível sintético. Sim. É outra coisa também. É outra coisa. Diesel sintético, gasolina sintética. E é outra fonte. Então a energia elétrica, química, ela tem mudado. E a gente tem que acompanhar tudo isso aí, porque nós somos os responsáveis pela reparação desses veículos. E só para finalizar, você falou do combustível, eu estava num evento da Hyundai, eles estavam falando de hidrogênio, que era o etanol fazendo hidrogênio junto com a USP e tal. Outro tema também. Cara, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, isso é muito 2050, mas não, a USP já está fazendo. Tá aí. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Foi um passo a passo um pouco diferente, mais um bate-papo, mais uma conversa sobre esse sistema tão complicado e complexo. Deixa um like, comenta no canal, se inscreva, passe para seus amigos, enfim, compartilha a palavra da Revista Mecânico, também no Mecânico Pro. Isso aí. Enche a paciência deles lá no Instagram. Tá com dificuldade de diagnóstico? Procura aí no Google aí, Mecânico Pro. E não é ChatGPT. Tá, né? É isso aí, não é ChatGPT não. É um ser humano. É uma plataforma dedicada a diagnóstico, ajuda o diagnóstico de vocês aí, beleza? Tá bom, a gente fica até aqui, até a próxima e tchau.